Olá, gente, tudo bem com vocês? Vamos então para mais um vídeo do nosso canal Minutos de Saber, onde abordaremos muitos assuntos relacionados com bombas centrífugas, esse importante e essencial, fundamental equipamento que tanto contribui aí para a nossa vida, né? Então, falaremos hoje, nesses minutos, a respeito dos tipos de rotores, de acordo com a trajetória do fluido por esse rotor. Geralmente se chamam, né, se dá o nome de classificação hidráulica. Por exemplo, qual que é a hidráulica da sua bomba? Eu estou dizendo, na verdade, o quê? Que tipo, estou perguntando, né, na verdade, o quê? Que tipo de rotor que você tem no seu equipamento, na sua bomba? Então, de uma maneira bastante didática e simples, vocês vão notar que durante os vídeos desse canal eu vou procurar usar termos bem, vamos dizer assim, simples para passar aí os conhecimentos, né, necessários aí, os conhecimentos básicos a respeito desse importante equipamento aí. Então, começando aí pelos rotores radiais ou rotores puros, nós temos aí esquematicamente, né, um rotor radial. Notem que o fluido indicado por essas setas azuis aí, ele está entrando paralelo em relação ao eixo de rotação. O eixo de rotação estaria aqui, tá? Não está, obviamente, não está desenhado aqui, mas o eixo estaria aqui. Notem que o fluido está entrando paralelo em relação ao eixo, ou, né, usando uma linguagem mais técnica, o fluido está entrando axialmente em relação ao eixo. E olha como que o fluido sai. O fluido sai perpendicular em relação ao eixo. Tá? Então, entre entrada e saída, o fluido faz uma mudança brusca aqui, olha, 90 graus, ok? Então, o fluido entra axialmente e sai radialmente. Então, no sentido do raio, radial. Esquematicamente, seria isso aqui. Tá? Aqui um rotor, né, de uma bomba centrífuga, muito comum esse tipo de rotor. A gente vai ver nos próximos vídeos aí bastante detalhe a respeito desse dito principal componente de uma bomba centrífuga. Eu não concordo particularmente muito que é o principal, porque, vejam bem, adianta eu ter o rotor e não ter o corpo da bomba, adianta eu ter o rotor e não ter o eixo da bomba, adianta eu ter o rotor e não ter o suporte de mancais, os rolamentos. Então, é um componente realmente importante, mas, na verdade, todos os componentes são importantes. Então, o que acontece? Olha como o fluido entra, tá? Paralelo em relação ao eixo, ou axialmente em relação ao eixo, e ele sai perpendicular ou radial em relação ao eixo, ok? A bomba centrífuga, ela apresenta esse rotor, né, na maioria dos casos. Isso a gente vai ver em vídeos futuros, tá? Rotores abertos, rotores fechados, rotores recuados, rotores para vários tipos de rotores aí que não vem ao caso agora, senão o nosso vídeo vai ficar muito extenso, ok? Aí nós temos os rotores semiaxiais ou de fluxo misto. Esquematicamente aqui está um rotor semiaxial ou de fluxo misto, onde o fluido, da mesma maneira que o anterior, o fluido entra paralelo em relação ao eixo, ou seja, entra axialmente em relação ao eixo, só que notem que agora o fluido ele sai inclinado, ele sai com uma ligeira inclinação em relação ao eixo. Lembrem do anterior, o fluido saía perpendicular, radial, agora ele sai com uma ligeira inclinação. Um rotor semiaxial seria um rotor muito parecido com esse, onde o fluido entra paralelo em relação ao eixo, ou, usando uma linguagem mais técnica, o fluido entra axialmente em relação ao eixo e sai inclinado em relação ao eixo. E, por fim, nós temos os rotores axiais,
Aqui é um esquema de um rotor axial. Notem que o fluido entra paralelo em relação ao eixo, como os demais, né? O eixo estaria nessa aqui, tá? E aí o fluido sai de que maneira? Axialmente. Então, notem que entre a entrada do fluido e a saída não há mudança nenhuma de direção. O fluido entra axialmente e sai axialmente. Então, estaria aí o fluido passando por esse rotor. É muito comum a gente fazer uma analogia com um ventilador, né? Imagina um ventilador que vocês têm em casa. Um ventilador da casa de vocês, por exemplo, usando um exemplo bem comum, nada mais é do que um rotor axial, onde o fluido, no caso o ar, entra axial, paralelo em relação ao eixo, e sai paralelo em relação ao eixo também, ok? Apenas um pequeno cuidado, gente, esse rotor não é considerado centrífugo, tá? Por que centrífugo? Porque assim, então a gente fazendo um resumo, por que a bomba centrífuga se chama centrífuga? Porque o fluido está sob a ação da centrifugação. Tá? Esse é um assunto também que nós vamos entrar com maiores detalhes nos vídeos futuros aí. Então, notem que aqui o fluido está totalmente sob a ação da força centrífuga. Daí o nome de bomba centrífuga. Tanto que é comum nós ouvirmos o termo bomba centrífuga pura. O que é uma bomba centrífuga pura? É uma bomba onde eu tenho um rotor radial, ok? Aí nós temos as bombas centrífugas ou bombas semiaxiais. Notem que o fluido também está sob ação de centrifugação, só que não tão puro como o anterior. E por fim, os rotores axiais, onde o fluido entra axialmente, sai axialmente, como nós já vimos, só que o fluido não está sob ação de centrifugação. Então seria incorreto eu dizer bomba centrífuga axial, porque se ela é centrífuga, ela não pode ser axial e vice-versa, ok? Então o mais comum seria bomba de fluxo axial. O que determina a hidráulica? O que determina um rotor radial, um rotor semiaxial ou um rotor axial? Existe um cálculo matemático chamado velocidade específica ou rotação específica que relaciona as três principais grandezas de uma bomba, que é a rotação, geralmente indicada pela letra N minúscula, a vazão, indicada pela letra Q maiúscula, e a altura manométrica, indicada pela letra H maiúscula, essa altura manométrica no ponto de melhor eficiência, que vai determinar o rotor, né, que o equipamento vai ter ou vai possuir. Então está aqui um cálculo, ok? Onde eu relaciono essas grandezas. Aí, de acordo com o sistema de unidade empregado, né, nesse caso que eu estou usando a rotação em RPM, a vazão em metro cúbico segundo e a altura manométrica em metros, o resultado que eu tiver dessa conta, eu vou saber ou eu vou determinar que rotor eu tenho. Então, por exemplo, eu tenho aqui é o resultado, tá? O resultado daquela conta lá. Então, para bombas vamos dizer assim, baixas velocidades específicas, na faixa de 10 até 30 e poucos aí, eu tenho os rotores radiais. Aí eu tenho os rotores de média velocidade específica, que está na faixa aí de 40, 130, 150. Isso aqui depende muito da conta que a gente vai fazer, do resultado da conta, né? E aí eu tenho os rotores semiaxiais e, por fim, eu tenho os rotores axiais, os rotores de grande ou de alta velocidade específica. Então, notem, os rotores radiais, eu vou ter o quê? Baixas vazões, só que altas pressões ou altas alturas manométricas. Os rotores semiaxiais, eu vou ter, vamos dizer, médias vazões e médias pressões ou médias alturas manométricas. E para os rotores axiais, eu terei o que? A gente vai ter grandes vazões e pequenas alturas manométricas. Notem que às vezes eu falo pressão, altura manométrica, qual que é o certo? Gente, isso eu vou detalhar, né, com vamos dizer assim, vou detalhar com mais detalhes, né,
nos vídeos futuros aí, ok? De uma maneira bastante, vamos dizer assim, didática e simples, vamos colocar isso aqui num gráfico, na curva de uma bomba. Esse também é um assunto extremamente importante, né? O que é uma curva de bomba? Nada mais é do que a representação gráfica do que a bomba consegue fornecer em termos de vazão, altura manométrica, rendimento, potência, enfim. Não vamos entrar nesse assunto agora, porque eu quero abordar isso de maneira bem detalhada, minuciosa, bem didática, principalmente nos próximos vídeos aí. Então, eu tenho aqui Q, a vazão e a altura manométrica. Então, eu tenho aqui para baixas vazões e grandes pressões, grandes alturas manométricas, eu tenho os rotores do tipo radial ou rotores puros. Para vazões e pressões intermediárias, medianas, eu tenho os rotores semiaxiais. E para grandes vazões e pequenas pressões, nós temos os rotores axiais. É isso aí, gente. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixem seus comentários, façam suas perguntas. Terei o maior prazer em responder. Sugestões, críticas de temas, fiquem à vontade para deixar aí nos comentários. Obrigado, até o próximo vídeo.